Então, muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje, nós resolvemos abordar esse tema sobre a finalidade da reencarnação por diversos motivos. O primeiro motivo é que nós temos observado uma crescente desinformação de pessoas leigas à doutrina e principalmente de espíritas sobre a reencarnação. E se nós formos observar os movimentos que hoje acontecem na sociedade, que adotam posturas contrárias à vida, essas só existem pelo desconhecimento da reencarnação. E dentro, no seio da doutrina, nós vemos também muitos espíritas cheios de dúvidas, com alguns equívocos, outros com muito achismo, porque ouviu falar. Então a ideia hoje é dar uma passada bem rápida nos preceitos, nas bases da reencarnação, porque é um tema realmente muito complexo, mas que nós precisamos conhecer. Porque, por exemplo, o que justifica tanta dor, tanto sofrimento, tanta desigualdade no mundo, se Deus é bom e é justo? Como chegar para um pai e para uma mãe e contar para eles que o seu filho nasceu cego, surdo e mudo, ou com qualquer outro tipo de deficiência, enquanto o filho do vizinho nasceu perfeito? Como que nós podemos dizer a uma pessoa que não devemos apoiar o aborto se ela não conhece a realidade da reencarnação? Então, o entendimento sobre a reencarnação, ela é fundamental, porque o desconhecimento faz, por exemplo, que nós achemos a nossa vida sem sentido, que está tudo contra nós, que a sociedade é injusta e pior, que Deus é injusto. Por quê? Por que Ele proporciona tantas coisas a alguém, enquanto a mim não? Por que tantas pessoas dá tudo certo e para mim não? Pessoas que nascem, voltando ao exemplo da deficiência física, com problemas enquanto outras não. Portanto, essa compreensão ela é fundamental. Então vamos começar do começo. Segundo a doutrina, a lei de reencarnação é uma lei natural e que está entre nós, seres humanos, desde sempre. Se nós formos estudar, e esse é o outro problema da maioria das pessoas, que não estudam, não pesquisam, não leem, porque hoje está tudo muito fácil. Até um tempo atrás, nós precisávamos ir para as bibliotecas, pesquisar na bibliografia que lá estava, hoje não. Na palma da mão, nós podemos acessar qualquer texto traduzido. Então, por exemplo, desde há 3.200 anos antes de Cristo, portanto, desde há 5.000 anos e 200 atrás, os egípcios já mumificavam seus mortos na crença de que eles retornariam ao corpo. Quando nós vamos buscar no Velho Testamento, que narra a saga dos judeus, nós encontramos no livro de Jó, no capítulo 8, no versículo 9, ele dizendo assim: nascemos ontem e ainda não sabemos nada. A Bíblia não é feita para ler. Ela precisa ser estudada, entendida. Porque na própria Bíblia, que é um dos pontos que muita gente fala, não existe reencarnação porque não tem na Bíblia. Não tem em qual Bíblia? Porque todas falam. Só que esse termo reencarnação é um neologismo. É um termo cunhado em 1857 por Kardec. Antes disso não existia esse termo. Então não vai aparecer na Bíblia. Mas nós temos sinônimos. Da mesma maneira que, por exemplo, se eu falar para vocês sobre manga, eu posso estar falando da manga da camisa, da manga, o fruto, para o pessoal mais antigo, a manga de chuva, ou a manga, um pedaço de terra, são sinônimos, e que têm significados diferentes. Então, na Bíblia, por exemplo, a palavra geração ou ressurreição indicava reencarnação. E a prova nós podemos encontrar em Mateus capítulo 11, versículos 11, 14 e 15.
Assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João o Batista. Amém vos digo que entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João Batista até agora. E se quiseres aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Aqui nós temos 2 pontos. Quando Jesus falou assim, ninguém se levantou. Não. Entre aqueles nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João. Como assim nascidos de mulher? Porque na cultura judaica, hebraica, aqueles que eram da terra eram nascidos de mulher. O filho do homem queria dizer o filho de Deus. E se levantar quer dizer nascer também. E nem sempre é ressuscitar. Mas Jesus disse que João Batista era Elias que havia de vir. Por quê? Porque existia uma crença que foi colocada pelos profetas anteriores, que antes de vir o Messias, Elias retornaria. Como que Elias poderia retornar se ele havia nascido há mais de 500 anos antes? Através da reencarnação. E Jesus afirma que se João é o Elias que voltou, Elias é a reencarnação de João. Está muito claro. Por mais que os tradutores sambem sobre essa passagem, não conseguem tirar essa ideia. Nós podemos encontrar também várias outras, mas, por exemplo, em João capítulo 3, versículos 4 e 7, na velha conversa de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos vai até Betânia e procura Jesus à noite, ele era um senhor da lei, estava com vergonha, para conversar, Jesus o recebe e tem um diálogo muito interessante, que é testemunhado apenas pelo garoto João, que à época tinha seus 14, 15 anos. E entre a conversa, Nicodemos pergunta para Jesus, como pode um homem velho retornar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus diz, em verdade vos digo, que quem é nascido da carne é carne, corpo é corpo, do espírito é espírito. Pois acredite no que eu te falo, é necessário nascer de novo. E ele fala que deve-se nascer da água e do espírito. Aí muita gente imagina que essa água é o batismo, e não é. Isso quer dizer que a água simboliza a matéria, o espírito, ou seja, eu preciso unir o espírito ao corpo. Os nossos corpos são 70% água. O que é um espermatozoide? Uma gota de água que vai pelo líquido amniótico, outro líquido, água, e penetra o óvulo, que é uma outra água. Então, nós nascemos da água através disso. E mais tarde, então assim, a cultura da reencarnação era presente na cultura judaica, e Jesus era judeu. Quando nós vamos compulsar toda a história, a reencarnação está presente desde sempre, inclusive esteve presente no cristianismo primitivo. Porque quando a Igreja Católica é criada em 353, ela adotou como seus fiéis os cristãos primitivos, aqueles seguidores de Jesus. E se eles tinham a cultura da reencarnação, naturalmente a igreja inicial também cria na reencarnação. Tanto é verdade que existe uma parte da história pouquíssimo conhecida, e que hoje, porque é muito fácil você pagar o Google para esconder alguns links, ou dificultar a busca, é um pouco difícil, mas se procurar, acha. É que no segundo concílio de Constantinopla, no ano de 553, quando o imperador Constantino I convocou um concílio, chamou o Papa Virgílio, e ele disse, não, é claro que eu não vou, quem convoca o concílio sou eu, o Papa. E ele ameaçou, se não vier, eu passo todos a fio de espada. E apareceram vários bispos orientais e apenas 16 bispos ocidentais que representavam Roma. Por que isso aconteceu? Muito simples. Constantino casou com Teodósia, uma ex-meretriz. Uma mulher que na sua juventude vivia
nos prostíbulos. E ao casar com o imperador, ela se torna imperatriz. E aí as colegas de profissão começaram a fazer piadinhas, o famoso bullying, dizendo, está vendo? A nossa profissão é a melhor do mundo, porque nós podemos chegar a ser uma imperatriz. E ela, sabendo daquilo, não gostou, se utilizou do seu poder e mandou matar mais de 500 meretrizes. E o povo se levantou, porque acreditavam na reencarnação e começaram a ameaçar, você vai pagar por isso. Você vai passar por tudo que você causou. Você vai reencarnar novamente e vai quitar essa dívida. Já aí começando a ideia equivocada de que nós temos que pagar. Então o que é que ela fez? Meu marido, o imperador, convoca um concílio e tira a reencarnação dos cânones da igreja. Naquela vã ideia de que aqui na Terra, através de um decreto, nós podemos mudar as leis universais. Ou, no entendimento da época, um decreto na Terra muda as leis no céu. Justiniano convocou e votou para mudar tudo que fazia referência aos princípios da doutrina de Orígenes, que foi um dos pais da igreja. E Orígenes defendia a pré-existência da alma. Até então, era não aceita pelo catolicismo, porque até pouco tempo atrás, talvez aí uns 30 anos atrás, 40, o catolicismo acreditava que a alma era criada no momento do nascimento. Quando houve a necessidade de trabalhar em favor da vida, combatendo o aborto, chegaram à conclusão que a vida começa na concepção, no entanto, a alma só se junta ao corpo no nascimento. Mais ou menos como a doutrina espírita fala, mas isso é um outro assunto. Mas o fato é que Orígenes... Justiniano, desculpa, eu falei Constantino. Não, é Justiniano, perdão. Então, assim, o Orígenes acreditava na preexistência da alma e na reencarnação. Então, Justiniano precisava combater isto. E foi feito o concílio e foi retirado. Mas adiantou alguma coisa? Não. Só ajudou a atrasar ainda mais o cristianismo católico. Porque nós trazemos implícito na nossa consciência as leis divinas. Tanto é verdade que hoje 2/3 da humanidade acreditam na reencarnação. Basta dizer que a maioria das doutrinas orientais são reencarnacionistas, com o entendimento delas a respeito da reencarnação, mas são reencarnacionistas. O hinduísmo, o budismo, o xiismo, que são os xiitas, parte do islamismo, e o judaísmo. Aquela parte que ainda não aceita e combate, entre elas existem os cristãos não espíritas. Agora, hoje, grande parte dos atuais cristãos, também acreditam na reencarnação. Segundo uma matéria que saiu no jornal O Globo, em 2017, dando conta de uma pesquisa de que 50% da população brasileira acredita na reencarnação. Então, assim, nós somos hoje no Brasil mais ou menos 107, 110 milhões de pessoas que acreditamos na reencarnação. E na área da ciência, a reencarnação também já conta com muitas evidências. Existem aqueles cientistas materialistas que não aceitam uns e combatem outros. Mas já existe aqueles cientistas que têm um certo entendimento e que já começam a perceber que vai chegar um ponto que a matéria não se explica. E esse ponto chegou. Não existe mais matéria. A ciência já aprofundou tanto no estudo da matéria que já está estudando o que existe entre os átomos. Então não existe mais matéria.
E quanto mais se conhece, mais se aprofunda, mais chega ao ponto de que a matéria não responde pela matéria. Mas vamos às pessoas. O doutor professor Ramendras Nath Banerjee, indiano, que foi catedrático da Universidade de Rajasthan, em Jaipur, na Índia, ele pesquisou mais de 2.100 casos de reencarnação, com metodologia científica. Ele não é espírita, é um cientista. E ele escreveu, em 1979, o livro Pretérita e Futura, que narra essas experiências. Mais tarde, o Dr. Ian Stevenson, catedrático de Neurologia e Psiquiatria da Universidade de Duke, na Virgínia, nos Estados Unidos, sabendo do trabalho do Dr. Banerjee, viajou para a Índia, isso ainda em 65, e lá ele pesquisou mais de 2.000 casos também de crianças, com metodologia científica, atestando a reencarnação, e escreveu uma biografia de 2 volumes, intitulados Reincarnation in Biology, Reencarnação em Biologia, e que extraíram 20 casos desses e produziram o livro 20 casos sugestivos de reencarnação, que você encontra em qualquer livraria, e não é um livro espírita. Quem lê fala assim, não tem como não ter reencarnação. E nós temos pesquisadores brasileiros, o professor Sérgio Felipe, o doutor Hernandes Guimarães Andrade, e temos mais evidências. A tão conhecida TVP, que a escola de psicologia tem um certo cuidado de colocar terapia de vivências passadas. Eles não falam terapia de vidas passadas, por uma questão óbvia. No entanto, isso começou ainda na década de 1960, com o professor Maurice Netterton, americano, que desenvolveu esta tese através da aplicação da hipnose ativa. E que mais tarde o espanhol André Colavida deu prosseguimento, e nós temos também o psiquiatra Brian Weiss, que estudando uma paciente de 27 anos, que tinha uma série de conflitos, de traumas, de medos, e não conseguia tratamento há muitos anos, ele resolveu fazer a indução hipnótica e conseguiu voltar ao ponto do trauma e resolver o problema dela. E isso aqui é importante. Porque muita gente vai na onda de, eu vou fazer TVP para descobrir o que eu fui na reencarnação passada. Não faça isso. Não faça isso por um motivo que a gente vai ver daqui um pouco. Porque é perigoso. Primeiro que ninguém vê a vida passada, porque se visse, estaríamos arrumando um jeito de burlar esse véu do esquecimento, que nós vamos entender daqui um pouco o motivo. Não conseguimos, quando muito, se volta ao ponto do trauma, que pode ser em outra existência, e ali faz o tratamento, mas não que eu vá ver toda a minha vida. Até mesmo porque, se eu me meter a fazer isto com uma pessoa que não tem tanto conhecimento, eu vou ficar lá abrindo as minhas gavetas do inconsciente, narrando aquelas memórias de filmes, de livros, de histórias, e não necessariamente a minha vivência. E trazendo depois à tona outros conflitos. Então isso é complicado. Mas, enfim, outras evidências de reencarnação, as marcas de nascença. Eu tenho uma pinta bem no meio das costas. E há muitos anos atrás, não é tão muito não. Eu tinha 20 anos, então deve ter uns 10, 15 anos atrás. Quando eu fiz o meu primeiro check-up, e eu fiz com um primo que é médico. E eu estava sem camisa, ele me auscultando. Quando ele foi auscultar as costas, ele brincou. Pôs o dedo, eu tenho a pinta bem no meio, de uns 3 centímetros, já fiz vários exames, não tem nenhum perigo de ser câncer. E ele brincou, falou, isso aqui foi um tiro de outra reencarnação. Beleza. Passa-se os anos. Agora mais próximo, uns 3, 4 anos atrás, com 45 anos, eu fui fazer um outro check-up pela idade, agora mais profundo, incluindo o eletrocardiograma. Quando o médico olhou,
falou, eu vou pedir um exame de esteira. Eu fui, fiz o exame, positivíssimo. Aí ele falou, olha, aí eu fiz também ultrassom, ele falou, você tem um pequeno defeito congênito na válvula tal do coração. Só que é o seguinte, eu te conheço, eu sei que você corre, você nada, você pedala, nós já fomos colegas de academia, então assim, se você nunca teve nada até hoje, despreocupa que não é disso aqui que você vai morrer. Eu cheguei em casa, corri para a internet, busquei um corpo humano em 3D, aqueles que o pessoal usa para estudar, que você vê ele transparente, tudo. Fui lá, busquei a tal da válvula e tracei uma linha, exatamente em cima da pinta. Tudo indica que eu tomei um tirinho pelas costas e que atrapalhou meu coração. Mas eu falar de mim, eu sou suspeito. Nunca esqueço de uma vez, a quem já está aí, muitos, aí eu já era criança mesmo, então já tenho uns 30. Eu ouvi um caso de um adolescente, de uma família que era conhecido da nossa. Esse adolescente era daqueles acostumados a fazer birra para ganhar de tudo, em chantagear os pais. E por algum motivo que eu não me lembro, ele queria alguma coisa que eu também não me lembro. E o que ele fez? Ele tentou armar um susto para a mãe. Botou um caixote na sala, amarrou uma corda, fez um laço e pôs no pescoço, para que quando a mãe entrasse, achasse que ele estava querendo se matar e desse o que ele queria. Só que, para o azar dele, o caixote escorrega e ele cai e se enforca. Foi aquele abalo. Muita gente ficou bastante consternada, era muito jovem. O tempo passa. Família espírita. Mais tarde chega uma notícia de uma reunião mediúnica que o que ele fez foi um acidente. Só que ele tinha um compromisso muito sério nessa reencarnação, portanto, ele iria retornar na família. A mulher não acreditou. Ela já tinha mais de 35 anos, quase 40, se não me engano. E aquela época era muito mais difícil do que hoje. Praticamente depois dos 30, a mulher já não engravidava mais. E não deu outra. Ela engravidou. E quando o bebê nasceu, ele trouxe um vergão vermelho, bem aqui assim, ó, exatamente no ponto onde a corda enforcou ele. Não tem explicação a não ser a reencarnação. Então esse é o ponto que nós precisamos observar. Porque ninguém represa as águas do conhecimento. Por mais que se tente abafar, por mais que se tente ocultar, ela vem à tona mais cedo ou mais tarde. Porque a reencarnação é uma lei natural. E é a única doutrina que explica por A mais B, ou seja, explica com lógica a justiça divina. Sem a reencarnação, Deus não seria justo. Por conta desses pontos que nós elencamos aqui no começo. Porque assim com uns e assim com outros. Por isso que atacar a reencarnação, que criticar, que negar, não resolve nada. O fato de eu não acreditar, o fato de eu negar ou atacar, não vai fazer com que mude, lembra de Justiniano? Não vai fazer com que mude uma lei natural. O problema é que quando a gente ataca e fecha os olhos, nós podemos, através da ignorância da verdade, aumentar o nosso sofrimento. Vamos ilustrar. O Chico teve uma fase da vida dele que pouca gente conhece, que é a fase da psicofonia, a incorporação. Nós conhecemos o Chico da psicografia, dos livros escritos. Mas ainda em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Meimei, houve várias reuniões que foram gravadas, que virou uma coletânea de livros. Eu ouvi a gravação em um DVD, que é extremamente emocionante e dorida pelo tom da voz. E era a noite de 25 de agosto de 1955. Manifestou, através do Chico, o Espírito Valéria. E ela chegou dizendo mais ou menos assim:
Eu fui trazido até aqui pelas mãos generosas de abnegados benfeitores, para que eu pudesse narrar a minha história de dor, de sofrimento, frente à lei de causa e efeito. Na minha última romagem na terra, eu nasci em uma família, aliás, eu tive uma família que eu poderia dizer que era dos sonhos. Eu era nova, bonita, tinha meu marido, os meus filhos, e morávamos em uma pequena propriedade próxima da cidade. Eu tinha uma vida que podemos dizer assim, feliz, perfeita. Tudo corria bem. Até o dia que eu fui até a cidade para uma consulta. E quando eu voltei, até hoje, eu posso ver o rosto e a expressão no olhar do meu marido e dos meus filhos. Quando eu apresentei o resultado do exame, a lepra. Eles não acreditavam, mas, por fim, me abandonaram. Venderam a propriedade, se mudaram, e eu fui relegada a um apertado casebre no meio da mata. E lá, por longos 10 anos, eu conheci a dor, a fome, a sede, a vergonha. Eu pude acompanhar dia a dia a destruição da minha juventude, da minha beleza. Eu observava as minhas mãos, os meus pés, as minhas pernas sendo deterioradas pela lepra. Eu sobrevivia muitas vezes pelo pão que às vezes as pessoas atiravam no meu rosto com escárnio, com nojo. E por várias vezes eu tive apenas como companhia as formigas, as varejeiras. O musgo que era o presente da mãe natureza para que eu pudesse me aquecer nas noites frias, enquanto eu via o uivar dos lobos, porque eu não conseguia dormir de tanta dor. O tempo passou, as pessoas me esqueceram, e ali eu experimentei a fome, a inanição, a sede. Muitas vezes eu não tinha nada além do que a relva e a seiva para matar a minha sede. O meu desespero foi muito. Até um dia que, não suportando mais tanta dor, eu orei. Eu perguntei a Deus, por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? E naquele momento, eu não sei se foi o passado que veio ao presente ou se o presente voltou ao passado. Mas eu vi-me em uma cidade espanhola em um tempo recuado, engrinaldada de juventude, beleza, poder e riqueza. Eu era uma pessoa muito influente, muito próxima do clero, e havia descoberto que o meu irmão soube de crimes inconfessáveis meus. Temendo que ele pudesse falar, eu busquei um clérigo muito amigo e o denunciei ao tribunal do Santo Ofício. Ele foi preso, separado da família, e por 10 anos viveu numa cela infecta, imunda, passando todo tipo de privação e dor. Por várias vezes eu vi o olhar dos seus filhos, da sua esposa, sem entender, proibidos de visitá-lo. E quando eu vi que ele já sofria muito com aquilo, eu roguei em seu desfavor o suplício da fogueira. Eu pude ouvir os gritos dele, ver as suas vísceras em chamas, o desespero, e ele clamando por justiça. Nesse momento, eu acordei ouvindo os passos de pessoas que se aproximavam, 2. Eu já não conseguia falar, eu não conseguia emitir um som. Meus pés já não me permitiam mais caminhar. Mas eu pude ouvir quando um deles conversou. Você lembra daquela bruxa? Claro que eu lembro. O que será feito dela? Ué, por esse mau cheiro aqui, no mínimo já é um cadáver, está morta. Realmente o cheiro está muito forte. Você tem coragem de ir lá? Eu não. Então o que a gente faz, horas? Nós não podemos deixar esse corpo lá
para que os abutres venham pegar e distribuir a peste pelos campos. Vamos atear fogo. Eu fiquei desesperada quando eu ouvi essa frase, eu não podia fazer nada, e ouvi o barulho de um riscar de fósforo. O capim seco incendiou muito rápido, e eu fui consumida por chamas, e aqueles minutos pareciam anos de dor e desespero. Até que quando eu olhei novamente para as minhas mãos, elas estavam refeitas. Eu era jovem de novo. Eu estava no alvo vestido branco, sendo recebida por mãos luminosas, de irmãos amorosos, que me davam ósculos de luz, beijos de luz. E ela continua a narrativa falando sobre a lei de causa e efeito. E esse é o ponto que eu queria chegar. Porque quando lemos uma narrativa dessa, a tendência de quem não conhece a fundo a reencarnação é achar que a reencarnação é um instrumento de dor. Tanto é que é muito comum espíritas dizerem: eu estou sofrendo muito porque com certeza eu fiz algo na reencarnação passada. Eu estou passando por isso porque com certeza eu estou resgatando algo da reencarnação passada. E nem sempre é assim. Vamos entender. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala que a reencarnação é lei biológica de evolução. Ou seja, a reencarnação é neutra. A reencarnação não me faz sofrer, não me faz ser feliz. Ela é neutra. Ela é um instrumento de evolução. Por exemplo, eu gosto muito de observar e de comparar o desenvolvimento de um espírito ao nosso desenvolvimento como seres humanos. Uma pessoa é gestada, ela nasce, aprende a caminhar, depois ela se alfabetiza, vai crescendo, entra na adolescência, passa a crise da adolescência, entra na fase adulta, faz um curso, se forma, casa, constitui família, entra na velhice, na senectude e desencarna. A evolução do espírito é mais ou menos assim. Segundo a doutrina espírita, nós somos gestados no reino mineral, para que comecemos a desenvolver a sensibilidade no reino vegetal. E vamos, por assim dizer, nascer como espíritos no reino animal, onde aprendemos a desenvolver os instintos, para finalmente podermos reencarnar como seres humanos ainda primitivos. E que a partir daí nós vamos ter esse desenvolvimento como uma criança, aprendendo a caminhar, aprendendo as primeiras noções de civilidade, e aí nós vamos até a angelitude. Esse caminho, ele se dá através de escolas, assim como nós nos alfabetizamos numa escola, e quando essa escola já não é capaz de nos dar condição de vida, nós mudamos de escola, estudamos ali no primário, que hoje já mudou de nome, eu nem sei o que é mais, e aí você não tem mais condições, muda, vai para o 2º grau, para o 3º grau, se forma, e quem acha que quando se forma para de estudar se engana, porque você começa a estudar mesmo. O espírito tem essa evolução de aprendizado. Só que as escolas são os diversos planetas, que Kardec didaticamente classificou desde os primitivos até os mundos felizes. São 5 na sua classificação. E nós vamos galgando de planeta em planeta, ou muitas vezes ficando no mesmo planeta por diversas reencarnações, porque a Terra, por exemplo, já foi um planeta primitivo, a época dos dinossauros, os homens das cavernas. Depois nós entramos nesse período que nós vivemos hoje, de provas e expiações. Olha o tanto que a gente está mal. Na escala, estamos no 2º degrau ainda. E entrando numa parte de transformação que vai nos galgar a categoria de regeneração. O 3º de 5 degraus. Então, da mesma maneira
que o aluno, quando não atinge a nota, ele repete o ano? Quando nós não conseguimos atingir os objetivos de uma reencarnação, nós voltamos e reencarnamos novamente. E Deus é tão grande, tão bom, que para facilitar essa nossa existência, Ele nos permite o esquecimento do passado. Por quê? Porque facilita. Imagina se você, no átimo agora, lembrasse que a pessoa que você mais ama, talvez sua mãe, seu pai, no passado foi alguém que te prejudicou muito. Você conseguiria amá-la novamente? Amá-lo novamente? Dificilmente. Observemos que não existe nenhuma família perfeita no mundo. Todas, sem nenhuma exceção, têm problemas. Seja o pai com o filho, a filha com a mãe, o filho com o irmão, a mãe com o pai, todas. Por quê? Porque a bondade divina permite com que espíritos afins, espíritos que têm afinidades, reencarnem para formar um núcleo coeso embaixo de um mesmo teto para receber ali os maiores inimigos. Porque no véu do esquecimento, nós esquecemos as coisas, nós não esquecemos as emoções. Por isso que quando nós chegamos perto de alguém, que às vezes é a primeira vez que nós estamos vendo, o coração bate diferente. Tem gente que fala, meu santo não bate com o dele, como se o santo, né, tivesse alguma encrenca com outro santo. Mas não é não. Eu senti ali a presença de um desafeto do passado. E o contrário também, às vezes a gente encontra uma pessoa e fala, parece que conhece essa pessoa de outra reencarnação, tanto que a gente deu bem. Não tenha dúvidas que conheceu mesmo. Mas o fato é que Deus permite isso, por quê? Porque durante a reencarnação, nós vamos vivendo situações, às vezes dolorosas, desafiadoras, problemáticas, que vão nos aproximando. Porque se somos irmãos, não podemos nos odiar. E por que a gente não deve fuçar no que está escondido? Em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, tinha uma moça que tinha muito, mas muito problema mesmo com a mãe e os dois irmãos. Acharam que era questão de adolescência, aqueles conflitos todos, a fase da rebeldia. Levaram em psicólogo, psiquiatra, até em feiticeiro, nada. Aí alguém deu aquela ideia brilhante, a doutora fulana faz regressão, leva lá. Ótimo, levou. A doutora fulana mal fez uma anamnese, já conhecia mais ou menos o caso, deitou a moça no divã e fez a indução hipnótica. A moça então começa a descrever que ela estava se vendo numa noite dentro de uma casa de madeira e teto de palha, sentindo um terror muito grande, porque estava ela com a família dela, e quando ela olha na fresta entre as tábuas, ela vê do lado de fora 3 homens montados a cavalo parados. 2 à frente, segurando cada um uma tocha, e um atrás. Quando ela olha com horror, o que estava atrás ordena que joguem as tochas sobre o teto, e a casa incendeia e mata ela e a família. Ali, ela reconheceu o homem que mandou a sua mãe e os 2 capatazes, seus 2 irmãos. Por isso ela tinha dificuldade de convivência. O que aconteceu? A convivência que era difícil ficou impossível. Ela saiu de casa, mudou de cidade. E eu não sei o resultado depois, mas talvez ela tenha perdido essa reencarnação. Então isso não é coisa que nós devemos brincar, porque nós precisamos encarar as situações. Deus não erra. Ninguém erra de endereço durante a reencarnação. Tudo tem um propósito e nós precisamos entender isso, porque quando nós fugimos das nossas responsabilidades, nós estamos adiando uma situação que deveremos reencontrar e enfrentar, geralmente, numa condição mais difícil, porque aqui entra a lei de causa e efeito. Porque a reencarnação é neutra, mas
a nossa felicidade, a nossa desdita que acontece dentro da reencarnação, é dada a uma outra lei, que Kardec chamou de lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, que foi apresentada por Jesus, e que muita gente confunde também. Vamos entender de novo. Primeiro, acabamos de falar que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Emmanuel, no livro Consolador, anota na questão 246, qual a diferença entre provação e expiação? A resposta: provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. De uma maneira bem resumida, prova é tudo que nos leva a algum aprendizado e expiação, tudo que nos impõe a reparação. E é aqui que começam os equívocos. Porque muita gente acha que a expiação é um castigo. Até mesmo porque a gente encontra muitas vezes na doutrina os termos pena imposta, o castigo. E muitos se esquecem que a doutrina foi codificada por espíritos ex-católicos. Santo Agostinho, São Luís, que traziam ainda os termos das suas últimas existências dentro da teologia. Então é normal, Deus castiga. Isso é o castigo divino, mas nós precisamos entender isso. Mas para que a gente possa compreender do que se trata, no livro Céu e Inferno, no seu capítulo 7, encontramos lá Código Penal da Vida Futura. Kardec anota no artigo 1º. Aqui eu resumi e encurtei por causa do tempo da palestra. É só buscar lá e estudar. Artigo 1º. O estado feliz ou infeliz do espírito é inerente ao grau de sua depuração e das suas imperfeições. Ou seja, eu vou ser mais ou menos feliz à medida que eu vou evoluindo. Artigo 2º. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de ventura. Ou seja, o que são imperfeições? Muita coisa. Orgulho, inveja, vaidade, preguiça, presunção, ciúme. Tudo isso são imperfeições que nos imprime algum tipo de sofrimento. É a expiação que está fazendo? Nesse ponto, não. São as nossas imperfeições. Artigo 7º, pulando um pouco. O espírito sofre segundo o que fez sofrer. Lembra de Jesus? Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu sofro segundo o que eu faço sofrer. Como eu sou feliz segundo o que eu proporciono de felicidade. É simples assim. E no seu artigo 9º, toda falta que se comete, todo mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Se não for nessa existência, será na próxima ou nas seguintes. Ou seja, não existe crime perfeito. Ninguém faz nada a outrem ou a alguma coisa e depois não tem que responder por isso perante a lei. Ah, se os ladrões, se os criminosos, se os corruptos, se esse povo todo que faz coisa errada soubesse disso. Concorda? Mas continuemos que o tempo está acabando. Artigo 11º. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode provocar expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes que foi cometida. Olha que interessante. O que Kardec está explicando? Que sim, eu vou responder por tudo que eu fizer, nesse caso de ruim. Mas as atenuantes da lei, ou as agravantes, vai depender da minha intenção e do meu conhecimento na hora. Se eu fiz algo que eu sei que é errado, e eu fiz proposital, e com vontade mesmo de judiar, eu vou ter uma responsabilidade. Se eu fiz algo sem saber, sem conhecimento, eu vou responder de outra maneira. Porque a lei é justa. 16º. E aqui Kardec coloca os passos que nós precisamos para sair disso. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele apenas não basta, sendo necessário ainda a expiação e a reparação.
Ou seja, Kardec diz que nós precisamos, primeiro, depois de ferir, de fazer alguma coisa, os passos para que a gente se livre daquela, entre aspas, dívida perante a lei, começa com arrependimento. O arrependimento ele pode vir mais cedo ou mais tarde. Só que quanto mais tempo ele demora, pior para aquele que fez. No entanto, a gente se arrepende quando tomamos consciência. Porque a lei é tão perfeita que ninguém fica estático na evolução, ninguém para. Deus nos deu a consciência para que a consciência nos cobre. E em nos cobrando, nós possamos ter ciência do que fizemos. Então vem o arrependimento. Vindo o arrependimento, começa a expiação, que é a dor gerada pela consciência do mal perpetrado. Kardec anota, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequência da falta cometida, até que os traços da falta tenham desaparecido. Depois da expiação, vem finalmente a reparação, que ele anota. Consiste em praticar o bem para aquele mesmo que se fez o mal. Aquele que não repara os seus erros nessa vida, tornará a encontrar-se numa outra existência com as mesmas pessoas que ofendeu e em condições escolhidas por ele mesmo. Vamos rapidamente, porque o tempo está acabando, ao exemplo de arrependimento, expiação e reparação. Livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral. Fantástico. Indico, muita gente fala, é um livro pesado. Não tem nada disso, não. Nós precisamos ler para conhecer e para entender. Lá, um dos personagens é Mário Sobral. Mário Sobral foi um suicida que passou um tempo no Vale dos Suicidas, junto com o personagem principal. E ele, então, narra que na existência anterior, ele era casado, tinha sua esposa, e numa determinada tarde ele chega do trabalho e flagra a esposa traindo ele com um amigo. Ele se vê tomado por ira, avança no pescoço dela e a enforca e mata. Quando ele vê que ela está morta, ele entra em desespero. Vai até a varanda da casa, pendura uma corda e se enforca. Acorda no Vale dos Suicidas, sofrimento horrível, é resgatado a colônia correcional Maria de Nazaré, porque ninguém tem sofrimento eterno. E lá ele começa a ter consciência do que ele fez, com ele e com a esposa. E o arrependimento dele é tão grande, que ele começava a falar, eu não mereço ter mãos. Eu não posso ter mãos porque eu usei as mãos para matar a mulher que eu amo. E ele começa com aquele pensamento recorrente, a expiação, a dor. Quando o tempo passa e ele vai encaminhado para a reencarnação, quando ele está subindo a rampa do departamento de reencarnação e se volta para despedir dos amigos, ele já acena sem as mãos. O pensamento dele de culpa fez com que as mãos dele regredissem no seu perispírito. E ele reencarna numa favela, numa situação de muita pobreza, de muito sofrimento. E quando eles vão visitá-lo, bebê, encontra ele sendo amamentado, com sérios problemas respiratórios de pulmão, por conta do suicídio, sem as mãos, sendo criado por quem? Pela esposa que foi assassinada, reencarnada, para que ali ele pudesse, durante a reencarnação, promover a reparação. Ninguém foge da lei. Nós não temos como sair. Vamos aqui a alguns exemplos rápidos para terminar aqui. Por exemplo, vamos supor que a pessoa cometeu o crime perfeito. Ninguém sabe, mas ele sabe. Ele sabe e a consciência é um ácido que corrói a alma. Quando ele cair na real que o que ele fez realmente é muito ruim, vem o arrependimento. Desse arrependimento, ele gera a culpa. A culpa vai gerar a expiação, que é a dor causada por aquilo que ele fez.
gerando a necessidade de reparação. Se ele tiver desencarnado, não tenha dúvidas que ele vai pedir para voltar e poder reparar. É por isso que alguém fala assim, eu não pedi para nascer. Pediu. Agora, se ele ainda não desencarnou, ele pode começar a reparar nessa vida mesmo. É por isso que ladrões de outras existências são pessoas que a vida vai de vento em popa e de repente acontece uma calamidade, um terremoto e ele fica sem tudo, um desabamento, ele fica sem tudo, chuvas, um incêndio e ele fica sem tudo. Se ele soubesse que ele vai ter que devolver o que ele tirou dos outros, ele não faria isso. Que o assassino pode, isso não é regra geral, pode sofrer de um câncer, promovendo nele a mesma dor que ele praticou naquela pessoa. E aí vem a reparação. Eu conheço o caso de um homem que em reencarnação passada, ele era muito poderoso e por uma ordem judicial ele tomou as terras de uma viúva, que era uma pessoa que tinha perdido o marido e ficou desguarnecida. Ele, de olho nas terras vizinhas, ele conseguiu tomar as terras. Desencarnaram e ele reencarna novamente um fazendeiro poderoso com muitas terras. E nessa reencarnação ele casa com uma mulher, apaixonado por ela. Casam-se e num determinado ponto ele contrai uma doença grave, desencarna e quem herda as terras? Aquela ex-viúva que ele havia tomado na reencarnação passada e que veio como esposa. Ou seja, ele devolveu o que tinha tomado. Ninguém pratica mal nenhum. Outro caso, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa que impute prejuízos a outras pessoas. Ou, por exemplo, eu sou daqueles que vivem infernizando a vida de todo mundo, falando mal, fofocando, indo para as redes sociais e criando aquelas narrativas, aquelas coisas todas, enfim. Eu prejudico pessoas. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei por que eu estou fazendo. Hoje eu posso não sentir nada, mas no futuro a consciência vai acusar. Acusando, vem o arrependimento. Do arrependimento gera a culpa. Da culpa vem a expiação, a dor. E essa culpa vai gerar um pensamento recorrente, gerando em outras reencarnações, por exemplo, casos gravíssimos de complexo de culpa, depressão crônica, ansiedade, por conta da consciência de culpa. E pode vir a reparação. Aquelas pessoas que eu prejudiquei, que eu fiz cair, que eu dei prejuízos, vêm nascer dentro da minha família. Geralmente como minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho. Numa posição onde eu fico mais submisso e vou enfrentar uma vida de muita dificuldade, muito atrito, muito tudo de ruim dentro de casa. E que não adianta fugir, porque eu terei que responder. Enfim, nós estamos vendo aí hoje abusos de poder, corrupção, abusos de autoridade, seja de políticos, seja de um grande empresário, seja de um influencer digital. Pessoas que prejudicam outras, pessoas que prejudicam vidas, que fazem o mal, que perseguem, que destroem sonhos, enfim. A primeira coisa que vai acontecer na expiação é a pessoa reencarnar destituída totalmente do poder e da riqueza, para aprender a dar valor. Vem a dor. E depois vem a reparação. Hoje a gente vê muita gente revoltado com as desigualdades sociais. Revoltado porque nasceu em minorias, lutando pelos direitos dessas minorias, que é correto, mas revoltado por fazer parte delas. Se você for olhar no passado, são aquelas pessoas que lá atrás discriminaram, prejudicaram essas minorias e que hoje reencarnaram dentro delas para aprender que nós somos todos iguais, que somos seres humanos com sentimentos e tudo mais. Então, nós precisamos observar isto, para que a gente possa compreender o que se passa. Nunca esqueça um caso que eu conheci pessoalmente no Rio de Janeiro.
uma moça, nova, na época, 27 anos. Ela lutava, às vezes passava fome para tirar dinheiro do bolso. Ela fundou uma organização para dar apoio a prostitutas, a meninas que se prostituíam nas ruas do Rio, principalmente do bairro que ela morava. Tinha toda sorte de dificuldade, ela ali firme, e muita gente falava assim, nossa, que espírito iluminado, né? Que missionária. Pois é. Só que ela me contou que foi revelado para ela de que em reencarnação próxima passada, ela era uma cafetina, uma dona de prostíbulo, que desencaminhou várias meninas e que hoje ela estava tentando trazer essas meninas de volta para o caminho. Ninguém foge da lei. Nós não podemos ficar fazendo tudo achando que basta eu não acreditar que a coisa não acontece. Não é assim. No entanto, para encerrar, nós temos que entender que a lei, ela é de amor. E que a lei de causa e efeito, ela não veio para punir. Tanto é que Chico, no livro Momentos com Chico Xavier, de Adelinda Silveira, ele narra: toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos, sem data prevista para voltar. Esse é o ponto. Como disse João, o amor encobre a multidão de pecados. Como diz Francisco de Assis, através de Joana, através de Divaldo, o bem que se faz apaga o mal que se fez. Deus não ganha nada conosco, aleijado, acamado, de toda situação de dor e sofrimento. Não, Deus nos quer amando. Tanto é que nós podemos trocar todo esse sofrimento, como está lá no Código Penal da Vida Futura, pelo trabalho no bem, no amor. Assim nós vamos quitando aquilo que nós teríamos que passar, porque ninguém precisa sofrer. Jesus disse, na vida só tereis aflições. Ele não disse que só teremos sofrimento. A dor faz parte da evolução, mas o sofrimento não. O sofrimento é opcional. Eu sofro quando eu mantenho a dor na minha vida, quando eu tenho consciência de algo e falo, e faço, meu coração fala, vai por aqui, os meus interesses vai por aqui, e eu vou por aqui. Aí vem a dor e o sofrimento. É por isso que nós precisamos acordar, é por isso que Jesus enviou a doutrina espírita para nos esclarecer, para ensinar o melhor caminho e para descortinar as leis universais, como a lei de reencarnação. Os sofrimentos são como os dias. Todo dia que nós acordamos, nós temos a escolha de optar o que vamos fazer daquele dia. Cada existência, nós temos a escolha de escolher o que a gente vai fazer da nossa reencarnação. E aqui eu encerro com uma pergunta. E você? O que você está fazendo das suas escolhas? O que você está fazendo da sua existência? Você está trabalhando para crescer? Ou você está trabalhando para se manter no lodaçal da dor? Fica a pergunta. Porque, para dar uma dica, eu deixo a frase de Mahatma Gandhi. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Nós temos que começar por nós mesmos. Porque essa jornada, ela é inexorável. E como anotou Castro Alves no poema Marchemos, há mistérios peregrinos no mistério do divino, que nos manda renascer. Da luz do Criador vivemos, múltipla vida da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Que tenhamos todos excelente semana, que Jesus abençoe. Obrigado. Depois de uma palestra esclarecedora, vamos elevar nosso pensamento a Deus e dizer: Senhor, dê-me ânimo e disposição para que eu possa enfrentar
as dificuldades desta caminhada, me conduzindo com a certeza de que somente o amor incondicional pode me devolver a paz, a minha consciência ainda fragilizada pelas experiências infrutíferas do passado. Queremos agora, Senhor, neste momento, envolver todos aqueles que caminham conosco, nossa família, nossos amigos. Mas, Senhor, todos aqueles invisíveis que se encontram nas ruas, nos hospitais, nas prisões. Que os bons espíritos possam levar a eles o conforto de que precisam, a paz que tanto buscam, dando-nos assim a possibilidade de convivermos todos como irmãos e conseguirem desta forma vencer, galgando mais um degrau na nossa evolução. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, que assim seja. Quem for receber o passe, fazer fila à esquerda, e o pessoal do tratamento à direita, à frente.